Bom, então vamos lá. Boa noite, pessoal. Bem, eu vou repetir a mesma saudação do primeiro dia, porque teve algumas pessoas que não puderam estar no nosso primeiro dia, quinta-feira passada. Então, estou aqui para dar as boas-vindas para vocês. Obrigado por estarem participando desse curso maravilhoso, tão esperado, que conclui uma série de 5 cursos nesse ano de 2023. Eu, a Silvia Fermo e a Fernanda Accorsi, eu sempre fico na dúvida como é que eu pronuncio Acordo, direito, sem né? problema. Accorsi. Ah, estaremos aqui com vocês agora nas próximas 4 quinta-feiras, né? Já não são mais 5, já são só 4, vivenciando essa troca de experiências. Aproveito para deixar um super obrigada para a Priscila e para a Gisele, que estão nos apoiando na organização desse curso. Aproveito para agradecer todas vocês por prestigiarem estes cursos que foram selecionados e viabilizados através do POIUK, sendo concedido pelo Itamaraty com o apoio do Consulado Geral de Londres, do Brasil em Londres. Iniciaremos hoje a nossa segunda aula do curso Personalização da Aprendizagem através de metodologias ativas para o ensino do POU, e que será ministrado pela nossa querida Juliana, professora Juliana, doutora Juliana Azevedo Gomes. Nossa, agora, Peço, Não, não, na hora. peço desculpas de antemão para quem já ouviu isso durante os cursos anteriores, mas precisamos mencionar que, para aqueles que ainda não sabem, o POU UK é uma união de iniciativas de ensino de português como língua de herança aqui no Reino Unido. E o nosso objetivo é levar o português como língua de herança e a cultura brasileira às crianças e famílias que aqui vivem. E todos nós aqui presentes e alguns ausentes, que por algum motivo não puderam participar, fazemos parte dessa união. Aproveitamos para agradecer a presença desse time de profissionais tão dedicados à arte de ensinar português. Fazemos isso através de aulas temáticas, atividades lúdicas, festas populares e temos o intuito de celebrar a união da comunidade brasileira. E vocês devem saber muito bem, pois fazem parte disso diariamente, planejando, estudando e se dedicando, seja presencialmente ou em aulas online. Para que vocês entendam um pouco mais sobre a dimensão do nosso trabalho, seguem aqui alguns dados. Nós somos 9 iniciativas distribuídas em 11 unidades, desculpa, 13 unidades. Atendemos uma média de 533 crianças e temos entre professores e assistentes 80 pessoas envolvidas. Para saber mais sobre o POU UK e cada iniciativa envolvida, é só acessar o nosso site, que eu vou colocar agora no chat, e vou colocar também mais um link que vocês vão poder ver em breve. opa, estava aqui no mudo. Tem mais gente chegando aqui. É, Pessoal, vou mencionar muito rapidamente para que vocês lembrem de baixar o app que chama-se Easy Fundraising, que é uma plataforma que faz doações para ONGs, como é o caso do POU UK. A gente vai colocar o link aqui no chat, por favor, baixem e coloque o POU UK como a sua ONG, a ONG que você gostaria de apoiar, que eles dão uma pequenininha porcentagem para as ONGs que vocês escolherem. Então, por favor, baixem aí, é só ir no app da Apple, né? Baixar Easy Fundraising tudo junto e escolher o Apoio OK quando vocês fizerem as suas compras. E não tem custo nenhum para vocês e nos ajudaria bastante se vocês pudessem colaborar. Muitíssimo obrigada. E vamos lá, gente, para a nossa segunda aula com a nossa querida Juliana. É contigo, Ju. Vamos lá. Boa noite, meninas. Esse não é uma aula, esse vai ser um encontro e a gente vai trabalhar. Não estou vendo muitas de vocês, né? A câmera está desligada, mas eu imagino que vocês estejam aí e espero que estejam aí com energia, porque hoje a gente vai falar um pouquinho de teoria, mas a gente vai começar a avançar na aplicação dessas metodologias ativas, né? Então, obviamente, vou fazer aí uma introdução, né? Tem gente que não conhece, que não é da área da educação, mas a partir de hoje a gente vai começar a colocar um pouco a mão na massa, até para poder começar a contextualizar, né? Como é que eu faço isso, como é que eu transfiro isso que ela está falando para o meu contexto de trabalho, que é o que nos interessa, né? Nós que somos educadoras, a gente quer soluções, né? A teoria é muito legal, mas nos ajuda, a gente precisa nos ajudar a avançar, a dar resposta às nossas inquietações, né? Como professoras. Vou compartilhar a apresentação. Bem-vindas todas, né? Eu adoro ouvir a introdução do que é o POU UK. Eu acho que vocês são um exemplo
de comunidade, são exemplos de comunidades de prática. O Classroom está aberto, algumas pessoas se animaram a participar, né? É um espaço de vocês, não é meu. O que eu vou começar a fazer essa semana é compartilhar material teórico, porque vocês vão ver que pouco a pouco eu gostaria de usar o nosso tempo, que é preciosíssimo para a gente fazer muitas práticas. Mas, claro, só a prática não é possível. Então, né, tanto na pasta de vocês como nesse Classroom, eu vou compartilhar material para que vocês também possam, as que quiserem, né, na velocidade que vocês quiserem, no grau que vocês quiserem, aprofundar um pouco, se me deixasse, aprofundar um pouco o que nós vamos ver aqui. Está travada a minha tela, não sei por quê. Um segundo. Aqui. Vamos ver se me deixa agora. Travou completamente. Desculpem. Consigo abrir o chat, não consigo compartilhar a tela. Deixa eu ver se eu consigo. Vou tentar novamente. Valendo. Vamos ver. Posso compartilhar? Sim. Só porque eu disse para vocês, né? Oi, tudo bem? Agora paramos, pausa. Acho que vou tentar sair e entrar, Silvia, e Fernanda, porque tá totalmente travado. É mesmo, que Não estranho. sei, não consigo compartilhar. Deixa Ok, eu. Espere um Problema. segundinho, desculpem, eu já retorno. tá. Sem problema. Aproveitando para lembrar que eu já deixei o link do Poll UK no chat, assim como o do Easy Fundraising e o do Drive também. Então, vocês podem ter acesso a todos os documentos que ela for apresentando ao longo da aula através do link que está no chat. E eu acho que ainda temos mais algumas pessoas que não colocaram o primeiro e segundo nome e o nome da iniciativa, caso não tenha, tudo bem, mas pelo menos o primeiro e o segundo nome. Precisamos que vocês coloquem, pessoal, por favor, obrigada. A Ju já voltou? Ela está conectando? Ainda não. Agora sim. Voltou. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá sem o vídeo, né? Agora. Voltamos. Aí. Muito bem. Então, vamos lá. Fiquem aí atentas ao chat, porque eu vou perguntar umas coisinhas para vocês, que a gente possa começar. Como vocês sabem, né? Como eu comentei com vocês, esse nosso segundo encontro é sobre a metodologia aprendizagem desculpe, em problemas. É, a gente vai ver várias metodologias ativas, essa é a primeira, por isso que eu vou fazer um pouquinho mais de introdução teórica, mas vocês vão ver que muitas das características que a gente vai ver aqui se aplicam para as outras metodologias ativas também. Então, tudo que a gente vai ver hoje, a gente vai aproveitar para os próximos encontros sobre as outras metodologias ativas. Antes de começar a discursar, eu prometi que eu não ia discursar tanto. Eu queria pedir a ajuda de vocês para essa situação aqui. Se vocês podem ver comigo, a comunidade local, que pode ser a de vocês ou a minha é verdadeira, está enfrentando desafios relacionados à sustentabilidade. Acho que todo mundo, né, está ligado nesse tema, incluindo problemas ambientais, sociais e econômicos. Né? A cidade está um caos. O desafio seria como envolver os alunos, os nossos de POU, em um projeto interdisciplinar que aborde essas questões, né, esse tema da sustentabilidade, mas pensem que, né, alunos de POU, respeitando a diversidade cultural, porque são questões, é um problema local, com falantes de herança, tá? E adaptando as estratégias para atender necessidades de alunos com TDAH. Tá? Então, essa é a minha situação, começo por aí. Né? Tenho aqui que fazer um projeto sobre isso, provavelmente existe uma subvenção, aqui na Espanha tem muita subvenção para isso, projeto de sustentabilidade com alunos de POU, tem que ser interdisciplinar, e eu precisaria atender alunos de TDAH. Por onde vocês começam? Como vocês fariam aqui no chat? Problema local. Aula de POU, alunos com perfil de TDAH. Por onde vocês começariam? Sem medo de ser feliz. Somos um grupo, temos um problema, estamos criando um projeto, vamos pedir uma subvenção. Porque ele está aqui falando, né? Então amanhã eu vou tirar as dúvidas com a professora. Aqui. Ele não quer que eu vou lá. Por que ele... Tenho agora. Obrigada. Deixa eu ver. Depender da idade. Bom, ok. De 8 a 10 anos. Rita.
já estão alfabetizados, para facilitar. Tem que ser um tema, né, que eles já possam entender. Por onde começamos, meninas? Nós temos que criar um projeto, tá? Um projeto que fomente, né, a sustentabilidade, pode ser a consciência ambiental, a consciência social, para ensinar Paul. Começarão pelo objetivo, pela idade, uma idade de 8 a 10 anos. Respeitando a diversidade cultural, adaptando estratégias. Vamos ver. Temos que escrever um projeto. Vamos. O que vocês quiserem. Aqui. Ok. Observação do entorno. Tá. O que mais? Ótimo. Uhum. Conhecer o contexto da escola, claro. Deles. Não tem nada a ver com o Paul, né? Tudo em português. O que mais? Conversando. Ok. Diagnóstico. Vale. Tá bem? Tá bem? Uhum. Que se deem conta, né? Essa consciência sobre o ambiente, entendendo o contexto local. Hum. Ah, fazendo perguntas. Bem. Uhum, uhum. Alguém faria algo diferente que fosse conhecer o que eles sabem, o que eles pensam sobre o tema? Fazer esse diagnóstico inicial? Alguém faria outra coisa? Levantaria... Aqui, pera, a Karina disse uma coisa interessante. Levantamos uma problemática e entendemos o conhecimento do mundo deles. Então, aqui a gente tem um consenso, né? Sobre conversar, pedir que identifique esses problemas, ou entregar um questionário e, a partir, criar um projeto, uma construção coletiva. Gostei, Andréa? Gostei. Construtivista, você? É. Conhecimentos prévios. Legal. Conhecimentos prévios exige que a gente pergunte, né? Então, antes a gente sair ensinando, preparando a aula, preparando as atividades, os recursos, a gente vai perguntar. Pois esse é o nosso ponto de partida para aprendizagem baseada em problemas. Vocês já devem saber isso, não é uma metodologia nova, mas a gente tem a tendência a, quando preparamos uma aula, como essa aqui, por exemplo, né? A tendência foi fazendo slide, slide, slide. Oi, como é que eu ensino algo ativo de uma forma passiva? A gente tem essa tendência a apresentar. Quando a gente trabalha com aprendizagem baseada em problemas, a gente não apresenta nada inicialmente, né? A gente apresenta o problema. Alguém disse aí, a problemática, né? Qual é a situação? A gente tem que confiar nos nossos alunos, né? Confiar no nosso público. Aqui o professor não entra explicando, né? Depois, o que vai acontecer? A gente vai saber o que eles sabem, né? A gente vai identificar o que esses alunos sabem, o que eles pensam, não só sabem, a gente não pensa só nos conhecimentos conceituais, né? O que eles sabem, o que eles pensam, o que eles sentem, qual é a atitude frente a esse desafio, e depois a gente começa a trabalhar. E como que a gente começa a trabalhar? A gente começa a provocar a investigação, a busca pelas respostas para resolver o problema. Então, aqui o professor faz muito pouco. Não, mentira, não faz muito pouco, não. Ui, perdão. O professor aqui, o que ele faz é identificar e, a partir do que os alunos dão, né? Por isso que eu estava perguntando para vocês, se vocês não tivessem nem ideia do que é um diagnóstico, eu já ia encaminhar esse encontro de uma outra maneira. A partir do que os alunos nos dizem, a gente começa a selecionar os recursos, a provocar as perguntas, a organizar os grupos e depois a administrar, gestionar esse trabalho, essa busca pelas respostas, que não é nossa, é dos alunos. Não vou fazer isso com vocês aqui completamente, porque exatamente. Então aqui começamos com essa metodologia dizendo que se a gente vai trabalhar com crianças, e podem ser crianças pequenas, primeiro passo é não dizer nada, a gente só apresenta a situação e deixa rolar. A gente precisa que eles nos tragam. Mas eles não falam português. Bom, que falem em inglês. Já sei, esse é polêmico. Mas o que nós queremos aqui é que eles participem. O que nós queremos aqui é desenvolver competências transversais.
competências que são de desenvolvimento integral, que não estão ajudando não somente o desenvolvimento da competência comunicativa, mas também uma série de outras competências que são parte do desenvolvimento infantil. Eu defendo que o POU é uma modalidade de ensino, né? A gente está ensinando, nós somos educadores, somos professores, mas a gente tem que, eu, né, acredito nisso. Tudo que eu escrevo, publico, tem a ver com isso. A gente tem que pensar na pessoa e não na disciplina que a gente está ensinando. Então, aqui a gente tem um compromisso também com esse desenvolvimento integral, porque essa criança ela não é um receptor, né? Ela não é uma bandeja, ela não é um recipiente que vai recebendo informação, né? Pedagogia da autonomia, Paulo Freire. Isso aí, essa visão é mais antiga. Então, a gente, para trabalhar com metodologias ativas, a gente tem que ceder o lugar também da língua portuguesa, porque ela vai estar aí, mas ela tem que estar aí de uma forma significativa. Quando essa criança talvez não fale português, mas ela vai ver outra falando e ela quer tanto se expressar que ela vai querer se expressar. Então, aqui a gente tem que pensar no objetivo final, né? Os fins justificam os meios. Eu quero que ela participe, eu quero que ela pense, eu quero que ela comece a pensar criticamente, a colaborar com esses colegas e a começar a construir esse sentimento de pertencimento com esse grupo. As metodologias ativas têm esse poder porque a gente trabalha muito em equipe. Mas se as equipes são mais homogêneas, ou se eu não dou espaço para que o que eu não estou esperando, se as minhas expectativas são todas vinculadas à língua, claro que eu vou ter alunos que não vão participar da mesma maneira. Essas crianças ou esses adolescentes naturalmente vão sendo marginalizados. Isso é sem querer, né? A gente já comentou sobre o bingo das boas intenções. Isso é sem querer. Quando a gente trabalha com metodologias ativas, a gente considera os alunos com todas as suas fortalezas, suas necessidades e também as suas necessidades, que muitas vezes, no nosso caso, são linguísticas. Se a gente quer que exista uma motivação intrínseca, um desejo por participar, eu posso ter o melhor problema, o melhor desafio. Mas se eu não der esse espaço para que ele participe, então esse seria um ponto de partida. A primeira coisa é que estes alunos estejam interessados no que eu vou propor. Depois a questão da língua, como a gente vai avançar, a gente vai ver, né? Como que a gente, bom, mas aí ele não vai falar nunca português e os outros vão começar a falar inglês com ele? Eu falo inglês porque é o contexto de vocês, né? Acho que a gente não tem pessoas de outras línguas aqui. Aqui é o espanhol, o catalão, enfim. É, não, a gente vai sempre fomentar a língua portuguesa aqui, a gente não está defendendo isso. Mas a gente tem que dar o espaço e considerar que o que nós perseguimos quando a gente trabalha com metodologia ativa é que os alunos participem. Aqui tem um termo que eu gosto muito em espanhol, acabo utilizando, né? Vocês devem ter os termos de vocês também, a translinguagem de vocês, que é o enganchar, né? A gente quer que os alunos se engantem, né? Que eles estejam conosco para que a gente possa provocar esse avanço na língua portuguesa. Tá. Então, hoje vamos ver um pouquinho o que que é isso. Isso é só para o pessoal que está em casa, talvez que veja a gravação depois, para entender um pouco a lógica do nosso encontro, né? Vocês estão aqui, então não tem problema. É, a aprendizagem baseada em problemas é uma metodologia ativa que não é nova, né? É construtivista, é do século XX, né? Século passado. Tem a ver com o que nós vimos com John Dewey, né? Essas metodologias, essa aprendizagem baseada na experiência. Concretamente, essa aqui está vinculada com os estudos do Bruner, que é a aprendizagem por descobrimento. Então, assim, quando a gente tem tempo e oportunidade de investigar, né, quando esse aluno ele ganha não só espaço, mas ele ganha a oportunidade de ser uma autoridade naquilo que ele vai apresentar. Então tem muito a ver também com o empoderamento, com a autoestima e com uma série de outras questões que são vinculadas às competências emocionais dos nossos alunos. Muito útil quando nós temos, né, o que nós queremos é realmente trazer esses alunos para o nosso lado, ou para que queiram estar ali, não mais além, né, das famílias que queiram que esteja ali, quando a gente realmente quer que eles se sintam à vontade, que eles façam parte daquele contexto. Muitos são autoridades ou estão muito bem socializados no seu contexto local e chega na aula da língua de herança e, claro, não está tímido, não está acostumado, não costuma falar. Então, esse tipo de metodologia ajuda a integrar, a incluir, mais que integrar, a incluir, porque a gente está dando espaço para que essa pessoa possa ser ela mesma, mesmo que ela não saiba, né, que ela não saia aí com português perfeito. A gente vai trabalhar isso, mas não é o foco principal. Bom, essa é a teoria, né? Depois, como eu disse, vou compartilhar com vocês. Não sei porque eu estou com essa aqui.
Vou compartilhar com vocês mais materiais para que vocês possam, né, investigar. Algumas características e teorias e competências envolvidas que não é só no ABP, mas também nas outras metodologias, mas falando disso hoje, na semana que vem, vocês também já têm mais background e a gente pode usar o tempo também mais para a prática. O problema, na verdade, ele tem que ser um desafio. Ele não pode ser muito fácil e ele também não pode ser muito difícil. Ui, como que eu sei isso? Pela faixa etária. Não tem a ver com a competência comunicativa linguística, com a competência linguística, desculpem. Ele tem a ver com a competência estratégica, com a competência intercultural, com outras competências. O que significa isso? Que eu preciso regular o grau do desafio, porque essas crianças têm que se interessar, mas elas têm que ser capazes de resolver. Eu falo criança, mas alunos, né? Eles têm que ser capazes de resolver o desafio. Se é algo muito difícil, existe um desinteresse, isso não acontece, né? A teoria que justifica essa abordagem é a teoria da neuroeducação. O cérebro se conecta quando tem curiosidade. Não são exatamente as emoções, mas também passa pelas emoções. É a curiosidade, é a vontade de resolver, é a vontade de descobrir. Então, todas essas questões conectam, né? Conectam o cérebro, a atenção e todos os outros sentidos com aquilo que a gente está falando. Se é algo que não interessa, se você sabe na prática melhor que eu, que vocês estão aí no campo com as crianças, já faz 3 anos que eu não estou na sala de aula, mas eu vejo isso com os alunos adultos também. Quando a gente começa a dar muita volta num assunto e aquilo começa a perder sentido, eu me desconecto. O cérebro, tchic, normal, normal. Pois quando a gente trabalha com essa metodologia, a gente tem essa vantagem, porque durante todo o tempo, esse aluno ele tem que participar, ele não está respondendo, ele está criando a resposta. Ele está analisando, ele está tomando decisões, ele está colaborando, ele está discutindo. Então, claro, ele está ativo, literalmente ativo, e a resposta ao desafio vem dele, não vem do professor. A gente não vai dizer, ah, não, essa resposta não está correta. Não, a gente está tentando que se resolva o desafio. E a gente pode usar qualquer tema, especialmente se o tema for vinculado, né, aos interesses dos alunos. Mas vamos dizer que a gente está começando com essa turma, né? Se a gente já conhece os alunos, mais fácil ainda. Mas se a gente não conhece, também tem como fazer. Capacidade de análise. Essa é uma competência transversal no desenvolvimento humano. Quando a gente apresenta um problema, a gente precisa dar tempo para esse aluno analisar, tanto de forma individual como de forma coletiva. Então, não adianta fazer aprendizagem baseada em problemas em meia hora, não vai funcionar. Nós vamos fazer aqui, vai ter que funcionar. Mas vocês são adultas e muito experientes, são professoras. Com crianças, a gente tem que dar o tempo para que ela aprenda a analisar. E a gente ensina a analisar. Isso a gente ensina através de perguntas, né? Fazer as perguntas certas. Não sei se vocês são do tempo, acho que não, são jovens. Dos Mestres dos Magos, um desenho dos Mestres dos Magos que dizia, né? Vocês têm que fazer as perguntas corretas para poder ter as respostas. Quando a gente ensina a analisar também, né? A gente vai fazendo perguntas, a gente vai fazendo uma indução. O pensamento crítico, por quê? Qual é o papel do professor aqui? Depois a gente vai falar, mas eles têm que debater, eles têm que chegar num acordo. A aprendizagem baseada em problemas de forma individual é fácil, porque eu vou opinar, eu vou pesquisar e tá pronto. Quando a gente tem que entrar num consenso, é tudo mais difícil e também muito mais enriquecido. Então, aqui a gente tem, através da análise, a gente também provoca como esse pensamento crítico, a gente oferece outro ponto de vista. O professor ele está aqui trabalhando na sala de aula, né? A gente pode trabalhar tanto na sala como fora, mas essa primeira parte de análise e discussão ela tem que ser dentro, ela tem que ser conosco. Especialmente no PO, a gente sabe, né, que é aula semanal, a gente não tem muito tempo, então é um encontro dedicado a isso. E esse pensamento crítico, a gente fomenta esse pensamento através dos outros pontos de, mas não poderia ser dessa maneira, né? Fizeste uma pergunta, isso por que será que acontece? Ah, talvez por isso. E não poderia ser por isso também? E espera, e espera. O professor aqui é o mais passível possível. Ele só vai intervir em momentos pontuais, porque o que a gente quer mesmo é dar esse espaço para interação. E a colaboração, como todas as metodologias ativas, então aqui não tem muito o que falar. Deixo aqui o texto para que vocês possam ter um pouco mais de base, mas vocês sabem do que eu estou falando. Como toda metodologia ativa, é sistemática, a gente não começa assim e vai vendo o que acontece, né? É um processo sistemático, isso é super importante porque quando a gente aplica as metodologias ativas de forma superficial, a gente não consegue avaliar. É um problema gravíssimo
que tem, quando a gente quer fazer algo super inovador, mas a gente não tem tempo ou não conhece as fases, depois a gente não consegue avaliar. Alguém falou antes aí no chat, né? Os objetivos. Claro, os objetivos é o que eu quero que eles façam com esse caso, com essa, não é um caso, né? Com essa problemática, com essa situação. Eu tenho que saber quais são os objetivos. Talvez eles não, mas eu sim. Porque eu preciso saber depois o que eles conseguiram fazer. E não somente com relação ao caso, não somente com relação aos conteúdos conceituais, não as teorias, a gente tem que saber também de que forma eles trabalham, com que procedimentos, o que eles utilizaram, o que eles sabiam antes, agora sabem. Claro, para isso, né, eu preciso avaliar. A avaliação é super importante. Os passos são esses. Basicamente, a gente prepara questões iniciais. As questões preparam os alunos. Mas é claro que se é algo que eles nunca viram, né, a gente lança aqui, vocês mesmos foram me respondendo, eu poderia dizer, façam vocês as perguntas para começar a resolver. Né? Em geral, as perguntas são feitas pela pessoa que vai resolver o caso, o problema. Tem a discussão, tem a pesquisa, aqui entra o professor. Por quê? Porque a gente não deixa os alunos soltos para pesquisar. A gente vai analisar qual é o perfil do meu grupo, qual é o perfil desses meus alunos, né? Aqui tinha um com TDAH, mas enfim, podia ser, a gente sabe que qualquer aula de POU é heterogênea. Que perfil eles têm? Quais são os recursos que eles costumam utilizar? Trago um livro? Trago mais livros? Trago um gibi? Trago enciclopédia? Trago tablet? Trago uma app? Não sei. Isso é o professor que decide. Agora, é super importante que essa pesquisa seja feita em mais de uma fonte, porque a gente está dizendo que a gente quer fomentar o pensamento crítico, então a gente tem que ter aqui mais de um material. Ele não é tudo com base na opinião, eles têm que ter esse tempo de pesquisa. E aí eles vão ter contato com a língua portuguesa. Aqui sim, recursos em português. Leitura, recurso visual, recurso audiovisual, podcast, o que vocês quiserem. Na verdade, inclusive, se forem de diferentes, né, a gente chama os multimodais, se forem com diferentes suportes, melhor. A gente também está fomentando aqui uma série de outras competências que não vem ao caso, mas quando eles estão aí manipulando livro, enciclopédia, história, gibi, app, não sei, podcast, estão escutando algo, música, tudo são recursos para essa pesquisa. O que é essa pesquisa? É para responder as perguntas. Agora a gente vai ver um exemplo para ficar mais claro. É para responder as perguntas. Então, aqui entra o professor. Nessa terceira fase, nós temos, quando a gente tem o caso, quando a gente tem o problema, a gente já vai pensando quais são os recursos que eu vou selecionar antes para que eu chegue ali na hora dos grupos, ó, vocês pesquisam aqui, vocês dão resposta com isso aqui, e vocês com isso aqui. Podem ser todos iguais, se são vários tipos de recurso, mas aqui sim, que sejam recursos bem escritos, ou que sejam podcasts de qualidade. Por quê? Para que a gente possa dar esse espaço, essa oportunidade de ter contato com a língua que a gente está promovendo. Então, assim, de forma natural, implícita, os inputs que nós vamos ter para resolver nosso problema é em português. Isso tem um efeito cognitivo importante. Isso é de forma natural. Depois, discussão e compartilhamento de ideias. Aqui, cada um vai organizar a sua sala da maneira que quiser. A gente pode pedir para que eles apresentem, a gente pode fazer uma rodinha e que participem. Se são adolescentes, eles podem fazer uma apresentação. Talvez não seja uma apresentação oral, né? Vamos superar, né? De apresentar lá na frente para todo mundo. É uma aula de POA, a gente quer que eles participem. Pode ser que eles criem um vídeo, um podcast, um blog, mas eles vão expressar as conclusões do grupo. Seja qual for o formato, a gente está ganhando. Imagina que eles já estão ali na fase final para compartilhar conosco uma opinião deles. Então, aqui já existe, a gente já está consolidando esse sentimento de pertencimento aí. Porque se o aluno não quer, você sabe muito bem, né? Ele não participa. Né? Ai, não sei, não quer, não sei o quê, não vai. Então, assim, a gente não precisa expor nosso aluno. Né? Ah, mas tem que falar, todos falaram, esse grupo falou, por que vocês não falam? Então, assim, a gente vai superando
essas questões que são da nossa herança condutista, do nosso ensino, da nossa vida de aluno, né? Ai, não, mas se na escola faz, por que que aqui não pode fazer? Porque aqui não é uma escola, porque nós não estamos no ensino formal. Então, assim, são detalhes sensíveis que se a gente não considerar, vocês já devem ter essa experiência aqui, né? Quem sou eu para ensinar vocês como estar na aula? Vocês têm muita experiência com isso, mas vocês sabem. Então, aqui, estratégias para que a coisa funcione. Pois vamos compartilhar então, através de um desenho, um cartaz, um e-mail, uma infografia, né? Se tiver acesso aí ao computador, não sei, né? Depende de cada escola, verbalmente, no quadro, no quadro digital, não sei. Então, enfim, aqui a questão não é o recurso, é a maneira, é a participação. E aqui também, mais uma vez, a gente fomenta o português. De que maneira? Em geral, as crianças mesmo são espertas, né? A gente já sabe que alguns querem falar, outros não. O que quer falar geralmente é o que tem melhor competência comunicativa, isso é humano. Ninguém se mete a falar do que não sabe, nem nós. Por que que a gente quer que a criança vá ali e se exponha, né? A usar toda a translinguagem dela. Não funciona assim. É, Mas, enfim, a gente deixa livre, deixa livre. E aqui a gente pode aproveitar, né? A gente pode repetir, reforçar, bom, as estratégias que você já conhece. Se não conhecem, depois eu compartilho, tem várias, né? Para a gente reforçar a língua, a gente repete, a gente traduz, a gente faz aí, inclui um sinônimo, sem corrigir ninguém, né? Porque nós estamos aqui resolvendo um problema. Nós não estamos em aula, nós estamos aqui resolvendo um problema, não estamos resolvendo uma questão. E que sorte que a gente é capaz de fazer isso também em português. É, Depois está a questão do feedback. O feedback do professor é aqui que a gente também pode potencializar, que depende muito da faixa etária, né? Se são adolescentes, por exemplo, é super legal esse momento de feedback por parte do professor. Gostei que vocês fizeram isso, isso e isso. Isso aqui a gente pode fazer de outra maneira, né? Que essa criança, que esse grupo, ele receba hum, algo pelo que ele fez. Não se- Muito bom, ótimo, tal, mas sentem. Não, que a gente possa ver que realmente esse esforço valeu a pena. E esse esforço merece a atenção do professor. Então, a atenção aqui, como que a gente pode trabalhar? Eu uso diário de campo, tem gente que usa diário, tem gente que usa uma tabela com os objetivos, esses objetivos pré-determinados. Então, quando o grupo apresenta, quando o grupo entrega, em função do que entrega, né, tem esse controle, porque eu preciso dar o feedback. E nesse feedback, a gente sempre tem que perguntar, de forma escrita ou de forma oral, o que que vocês sabem agora que não sabiam antes? Talvez eles não saibam responder naquele momento, mas o que a gente está fazendo aqui é provocar esse exercício metacognitivo. E o que que eu antes eu não sabia e agora sei? Talvez eles não respondam na hora, mas eles vão pensar. Vão pensar e também pouco a pouco a gente vai colocando aquela ideia de que, ui, esse encontro me interessa. Aqui eu faço algo que interessa. O que eu falo aqui tem valor. O meu conhecimento aqui interessa para os meus colegas, interessa para a minha professora. Então, a gente vai rompendo um pouco com aqueles esquemas tão hierárquicos, né? Vou na aula de português. A gente está fazendo uma coisa diferente. Talvez, eu não sei se vocês já usaram a BP também, deve ter perguntado isso antes, né? Para modular o meu discurso. Podem me contar aqui se vocês já aplicaram essa metodologia e com que idade, para também conhecer um pouco a experiência de vocês, né? Que a professora falhou no diagnóstico. Mas essa é a ideia. E a síntese é quando a gente, né, vai junto com o feedback, é quando a gente então finaliza. Então tá, a solução seria essa? Ah, poderia ser essa e essa. Perfeito, a gente fecha, né? A gente não somente vai provocar, a gente fecha o que a gente fez para que a criança entenda, isso é um processo, criança, o aluno. Fechamos esse processo, sucesso absoluto, acabou. Deixa eu ver o chat aqui, se vocês me contam, se vocês já aplicaram ou não. Ninguém aplicou? Nenhuma de vocês? Então, mais para frente vocês vão me contar, se vocês aplicarem, quando vocês aplicarem. Nosso papel, como eu comentei, né? A gente seleciona recursos que não sejam óbvios, né? Por favor, aqui. Não? Ah, tá no grupo de trabalho. Tá bom, Tim. Que não sejam óbvios, mas que ajudem a interpretar um problema. Isso também é importante, né? Mas eu trouxe um monte de coisa, vocês não fizeram nada. Claro, tem que ver que coisas, né? Que realmente ajudem a dar resposta. São alunos de POU, de língua de herança, não estão habituados, talvez, com o gibi da Mônica, ou com outro recurso, ou com aquela linguagem,
É bom, não, mas é que eu trouxe aqui material de qualidade, perfeito, tem que ser de qualidade, mas tem que ver se esse aluno vai conseguir interpretar o que a gente está apresentando. Não subestimamos os alunos, mas também os recursos têm que ser acessíveis, necessitam ser acessíveis, porque se não são acessíveis, não, eles vão perdendo o interesse. É o mesmo caso, né, a mesma lógica do tipo de problema. Hum? Aqui a gente começa, não é aqui o foco, mas a gente começa já a personalizar. Por quê? Porque eu conheço meus alunos. Eu vou pensar como que eu vou agrupar esses alunos. Ou eu deixo livre, mas através de cada perfil eu começo a ver se eu preciso dar um tipo de material, se eu preciso dar um material de apoio, se eu preciso apresentar um material mais desafiador, porque eu sei que ali aquele grupinho ali está super bem, e em 5 minutos vai fazer o que tem que fazer. Né? Vocês sabem, a lógica da heterogeneidade. Então, aqui o nosso trabalho na ABP é esse, selecionar os recursos. O que mais aqui? Ajustar o nível de complexidade das perguntas. Eles fazem as perguntas ou nós fazemos as perguntas? Essas perguntas vocês vão ver, né? Como, bom, veja o caso. O que eu tenho que fazer primeiro? O que é sustentabilidade? Quais são os problemas sociais e econômicos? Claro, são as perguntas. Eu posso deixar eles fazerem, ou eu, se eles não sabem como começar, se eu vejo ali que tem, né, aquele gelo para quebrar, eu posso fazer. Eu tenho que ajustar o nível. Se eu vejo que são grupos muito heterogêneos, então eu apresento o problema, dou os recursos e depois vou nos grupos e levo as perguntas. Para não expor ninguém e também para ajustar o nível de complexidade das perguntas. Hum? Em função da competência que tem, né? Competência comunicativa, enfim. Idade, aqui a maioria vai por idade, mas se trabalha assim com grupos de multinível, né? Multidade também, a gente teria que ajustar. Hum? E durante toda a atividade a gente vai encorajando, a gente vai provocando, né? Fazendo com que esse aluno visualize esse problema e vincule com as suas experiências. Por isso que essas questões que são locais, que são do seu ambiente, que são do seu entorno, são mais sensíveis, porque é algo que eu não tenho que explorar, né? Eu posso, por exemplo, a partir dessa questão local, eu vou ao Brasil, eu comparo com Portugal, eu comparo com outros lugares, mas o que eu quero realmente, a mensagem é essa, é que esse aluno se interesse, que ele se sinta capaz de, se tudo que eu apresento é novo, é distante, o contexto, os recursos, a linguagem. Claro, o que eu vou conseguir aqui é transformar essa metodologia numa aula expositiva. Eu vou ensinar como são as perguntas, eu vou ensinar como são os recursos. E não é o que a gente quer. O que a gente quer é que esse aluno se sinta confortável, para participar da maneira que ele consegue. E a partir dessa maneira, dessa participação, é quando eu vejo quais são os próximos passos a seguir. E é uma forma também de avaliar o nível desse aluno. Né? Então, aqui conduz a reflexão com as perguntas adequadas, as perguntas da síntese. Né? O feedback também, tudo que eu já comentei com vocês. Isso é para que vocês tenham aí o material. E, claro, ferramentas tecnológicas, recursos tecnológicos em função da idade, da disponibilidade, mas se vocês estão trabalhando com adolescentes ou com crianças já um pouco mais, essas crianças têm as tecnologias digitais como algo parte do seu cotidiano. Então, que não seja o principal material, mas que faça parte, né? Que ele veja que essa aula de Paul não é algo tão longe, tão diferente que ele está acostumado, né? Que isso se integre à realidade dele em função dos recursos, né? Enfim, da realidade dos nossos alunos. Então, escrever é importante, caligrafia é importante. É importante, hein? A caligrafia já conseguimos comprovar com pesquisa que é importante. Mas, claro, a gente vai integrando outras coisas também, especialmente para que esse aluno se sinta é, próximo a, ao, ao que a gente está propondo e que nesse ambiente do POU, né, esse ambiente do POU também seja semelhante seja parte do ambiente dessa criança, e não uma coisa totalmente diferente, né? O aluno aqui, vocês já viram, analisa, ele vai pesquisar, né? Ele analisa através das perguntas. Então, assim, ele tem que ter tempo para analisar, ele vai fazer pergunta, ele vai investigar, ele vai estabelecer conclusões que são deles. Isso é bem importante. Não, mas está errado. Isso não é sustentabilidade. Isso a gente vai depois ao conceito, lembrem, né? Mas a gente tem que deixar eles estabelecerem conclusões. Pensem comigo que estabelecer conclusão é algo difícil, inclusive, para nós, que somos professores. Então, assim, o esforço
de organizar um discurso, de argumentar, de sintetizar, tudo isso é parte da competência estratégica, da competência linguística, hum, da competência intercultural. Tudo isso também é ensino de língua. Talvez não de morfossintaxe, talvez não de fonética, mas também é ensino da língua. Mesmo que ele esteja apresentando essas conclusões em um formato vídeo, em um formato podcast, em um formato, ele está trabalhando a língua. E comunica, e a comunicação, né, como a gente comentou, pode ser em diferentes formatos em função do que a gente quer trabalhar. Aqui, os tipos de conteúdos que a gente trabalha, todos, né? Os conceituais, a gente trabalha a língua, a gente trabalha conhecimentos culturais, tanto da língua de herança como locais, né? Não é só trabalhar com a questão local, depois a gente faz essa ponte, porque o que a gente quer aqui é dar esse trampolim. O que a gente está usando é o local, é o familiar, é o conhecido, né? É o seguro, esse safe space, para esse trampolim. Então, a gente trabalha conhecimentos culturais, a gente trabalha também a temática do problema, que aí é livre. Os procedimentais, a gente ensina a interpretar dados, a gente está ensinando, a gente ensina a comunicar, né? Comunicar uma mensagem de forma clara, com diferentes suportes, e também tem que aplicar técnicas de leitura e de síntese, porque se a gente oferece vários materiais, eles têm que tirar conclusões daí, então são conteúdos procedimentais que a gente está trabalhando. E os atitudinais, claro, respeitar as diferentes opiniões, porque se eles têm que colaborar, tem que funcionar, né? Esperar a sua vez de participar aqui, autorregulação, né, quando são pequenininhos, esperar a sua vez. Não, essas questões tão básicas que quando a família também vê como é que essa criança sai das aulas de Paul, o que ela está aprendendo, o que ela fez quando ela conta, isso tem muito valor. Isso vai mais além da língua. Essa língua aqui, essa língua está aí, né? É aquela bolha, aquela bolha, né? Que a gente pode furar a qualquer momento. Mas essa criança, ela está confortável ali. Ela é vista, ela é valorizada, ela é representada, ela se sente representada, né? Ela não é aquela criança que vai ali para aprender português. Às vezes a família nem se dá conta. Tu tem que ir, tem que aprender português, tem que ir na... Claro, né? A criança ali, tá, até vai, né? Tá ali. Ou não sabe nem o que está fazendo, pior, né? Não sabe nem o que está fazendo ali, não se identifica. Então, quando a gente trabalha com essas temáticas que são locais, a gente deixa ela participar, a gente deixa ela decidir o que ela quer fazer, a gente está fomentando isso também. E vamos ao que interessa, o que a gente quer aprender a personalizar. A gente pode aplicar a metodologia ativa por si só, ela já permite personalizar, sem muito esforço. Porque se trabalha em equipes, se o aluno decide, e se o aluno pode participar de diferentes maneiras, eu já estou personalizando, né? Porque personalizar é permitir que cada um participe segundo as suas potencialidades, as suas possibilidades. E a partir da participação dele, eu analiso em que momento ele está e vou preparando novos desafios, novas estratégias para que ele possa avançar. Mas aqui nesse caso do ABP, né? Aqui a gente personaliza, deixando eles se expressarem de uma forma ou de outra, entregando materiais multimodais pré-selecionados, isso sim, que não sejam muitos, temos que ver quanto tempo a gente tem. A planificação é super importante, planejamento é fundamental. É flexível, mas é fundamental. Conceder tempo para que eles analisem, né? Se vão mais rápido, a gente tem material ali mais aprofundado, ou material, enfim. A gente tem que estar ali preparado. E organizando os grupos. Isso é outra forma de personalizar. A gente pode trabalhar com alguns heterogêneos, né? Normal, são muito heterogêneos, mas nós podemos analisar e separar e juntá-los por diferentes graus de competência comunicativa ou por idade, ou a gente pode também, sem que eles se deem conta, vocês já sabem disso, trabalhar com grupos homogêneos, né? Homogêneos me refiro, né? Com graus de competência semelhante, e aqui a gente separa o problema e vai entregando perguntas de diferentes graus de complexidade. E aí aqui a gente tem uma proposta de grupo, de equipe, pois são 4 grupos, são 3 grupos, claro, são homogêneos e cada grupo vai avançando segundo as suas, né? Então a gente deixa de trabalhar de forma tão heterogênea, mas a gente consegue também permitir que os outros, né, que os grupos que vão um pouquinho mais atrás, consigam ver, né, como que eles podem ir mais além.
com grupos mais homogêneos em competência. São duas formas de distribuir e trabalhar dessa maneira, né? E aqui eu disse, a gente ganha em colaboração, porque, claro, o problema passa a ser de todos e cada um resolve um pouco, mas a gente perde um pouco no processo sistemático de análise e reflexão, porque os que têm menos competência, claro, eles vão participar menos. Eles vão responder e, claro, os que têm mais competência vão, né, participar. Mas aí a gente pode fazer de uma vez de uma maneira, outra vez de outra maneira, e ver como funciona melhor, inclusive para fomentar essa questão do grupo, né? Depende muito aí, aqui de cada turma. De cada turma. Que horas são? Tá, já já. Vou deixar um exemplo aqui, bem básico, para os pequeninhos, porque quando adolescente é muito mais fácil aplicar essa metodologia, muito mais fácil. Né? Quando eles já são alfabetizados é mais fácil. Quando eles não são, a gente tem que rebolar um pouquinho, mas para isso somos, né, brasileiros. Aqui eu deixo um exemplo, uma coisa bem simples, né? Desaparecimento das folhas verdes no parque, eles têm que se interessar, né? O que que é isso? É, então aqui a gente faz, primeiro, uma chuva de ideias deles, né? Para saber os possíveis motivos, eles são pequenininhos, a gente não pode esperar que eles escrevam, talvez já saibam, mas aqui não é o importante, então o que a gente quer aqui é que eles falem, porque os pequenininhos têm essa questão, né? Eles não escrevem, mas eles falam muito mais. Eles estão muito mais abertos, né? Eles são mais autênticos. E isso aqui a gente ganha muito também, né? Quem trabalha com adolescente sabe, né? O que é uma resistência para participar, né? Aquele silêncio sepulcral. E a gente, né? Gente, vamos lá, vamos lá. Com as crianças pequenas isso não costuma acontecer. E eles vão falar de qualquer jeito. E não tem problema nenhum. Mas, enfim, a gente faz essa chuva de ideias. Então, aqui, essa chuva de ideias, aqui o professor entra, né, conduz e de repente vai escrevendo, vai colocando figuras, vai colocando fotos e tal. Por que que está acontecendo isso? Por que que não tem folhas verdes no parque, né? É, Depois a gente começa, né, de repente deixa aí uma história sobre o outono, joga uma folha verde. Por que que a folha está marrom? O que está acontecendo com ela? Porque ela está seca, né? Que vocês têm isso também, né? No Brasil talvez não funcionaria, a gente não tem o outono tão. Mas aqui, por exemplo, né, as folhas estão em todas as partes, né? É um tapete de folha. O que aconteceu com essa folha? Por que que ela caiu? Por que não estão vendo? Claro, a gente traz recursos que são mais concretos, porque são pequenos. Né? Então, assim, musiquinha, videozinho, as próprias folhas, enfim, as cores, né? Assim, que tanto diferente é o verde do marrom, né? Como será que aconteceu isso? Ficou marrom direto? Não, ficou amarelo. Ah, tá. Bom, enfim. A gente prepara esse material e leva esse material. Isso a gente pode fazer uma rodinha, né? Não precisa fazer tudo em grupos pequenos aqui, porque quando eles são tão pequenos, a gente tem que ter um controle um pouco maior. E às vezes a gente tem pouquinhos da cidade, né? A gente tem ali 8, 10, dá para fazer entre todos. Deixa explorar o material, deixa. Saem correndo com a folha na sala que nem loucos, vão pintando tudo. Não tem problema, não tem problema. Depois a gente volta, né? Então, assim, o que que a gente descobriu? Deixa eu falar. Esse que a gente descobriu é o professor também que vai ter que organizar. Porque aqui, claro, a gente não pode esperar que eles façam. Talvez eles façam um desenho, talvez eles cantem uma música, talvez eles queiram mostrar o que que eles viram, né? E se expressar. Depende da quantidade de alunos que a gente tem. E aí a gente chega a uma conclusão. Então aqui, claro, aqui a gente não escreveu nada, mas a gente também está trabalhando na aprendizagem baseada em problemas e eles que vão descobrindo o que que aconteceu ali. Então eu provoco e vamos ver o que que vai acontecer. E esse é o meu primeiro exemplo. Depois, isso acabou a teoria, né? A gente tem que fazer o intervalinho. Então, né, Silvia e Fernanda? Tô aqui com o relógio. Pode ser, geralmente é 8h30, agora são 8h23. Tá. Você que Hum. sabe. Se você achar que é o melhor momento agora, a gente pode parar e voltar em seguida. Você Eu, prefere? a- eu prefiro porque daí a gente vai começar a prática. E aí não precisa parar a prática. Se vocês não se importarem, né? Vocês que estão aí. Vou acordar todo mundo agora. É hora da foto, gente. Voltem, voltem, voltem. Ju, você pode só fechar o seu screen, por favor? O seu. Sim, sim. Desculpa. Uhum. Ai, Ai, desculpa. Olha, todo mundo aparecendo, que lindo esse. esse é o Ai, melhor momento, que daí eu vou guardando os rostinhos todo de mundo vocês. arruma os cabelos, dá um sorriso bem bonito. Me deu tosse justo agora. Ai, meu Deus. Posso começar? Vamos lá, para a primeira foto. Espera aí que tem mais câmera abrindo aqui aos pouquinhos. Mais Ó, ninguém? 1, 2, 3 e sorriam.
Um segundo, a primeira já foi. Pode respirar um pouquinho. Já salvei, vamos para a segunda. Sabe qual página a gente tá? De novo. Um, dois, três e X. Pronto. Pronto, agora podem respirar, Obrigada. pegar o seu chazinho, nossa, chazinho, cafezinho, vinhozinho, que vocês querem pegar, porque são só 5 minutinhos e estaremos de volta exatamente às 8h30, pessoal. Até já. Obrigada. Obrigada, meninas. Até daqui a pouco. Voltando, ok. Bora lá, Ju. Posso compartilhar? Ok. Vamos lá, então. Deixa eu voltar aqui, meninas. Aqui. Bom, como eu. Ah, ainda não tá, né? Hum, Hoje tem uma situação técnica aqui. Agora sim? Já dá para ver? Agora deu, Ju. Agora sim, não sei o que está acontecendo hoje. Bom, meninas, Quer só alguma. ampliar mais? Colocar ele no full screen? Aí, obrigada. Agora, sim, pronto. Vocês que estavam aqui, vocês têm alguma dúvida? Tá tudo claro? Porque agora a gente vai começar a aplicar isso aqui na prática. Eu não perguntei, não dei espaço para vocês, né? Tá tudo tranquilo, já conheciam, né? Algumas vocês não aplicaram ainda, mas deu para sentir um pouco a essência da aprendizagem baseada em problemas. Então, a fim de ver como é que a gente coloca isso na prática, vamos lá? Chega de exemplos, agora tudo com vocês. Minha proposta é a seguinte: vocês não são muitas, não sei que são muitas, mas tudo bem, são 35, 33, né? Hum? Minha proposta é que a gente trabalhe em grupos. Eu tenho aqui tenho vários temas, e aqui vamos brincar um pouco, né? Porque nem tudo é trabalho. Aqui eu tenho dois convites, um para escolher a temática e outro para escolher o desafio. O que que é o desafio, né? Quando a gente pensa em, a gente vai personalizar sempre no ensino do Paul, mas né, sempre tem aquele agravante, aquelas altas capacidades, aquele transtorno do espectro autista, sempre não, né? Mas pode ter aquele TDAH, e assim, já que a gente está aqui, né, no simulado total, a gente pode explorar um pouco e pensar nas dificuldades que vem mesmo. Então, antes de vocês entrarem aí, vocês vão ver que são duas rodas para fazer o sorteio, a gente vai fazer esse sorteio nos grupos. Tá? Então, para não ficar assim, prefiro esse tema, prefiro ser, vamos brincar um pouco. E vamos ver o que é que acontece. A única coisa que eu peço para vocês aqui. Hoje é uma prática bem leve. Ai, 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 ai. Aqui. Uma prática bem leve é que vocês escolham a faixa etária, né? Vocês vão receber o tema e aí vocês escolhem, porque, claro, tem muitos temas aqui, podem escolher. Algumas perguntas para resolver o problema, poucas perguntas, hein? Duas, três, não se preocupem, mas assim, pensando nessa indução, né? Se vocês fossem trabalhar com as crianças ou com os adolescentes, como seriam essas perguntas? Quais seriam os recursos? E como seria essa personalização, considerando o desafio que vocês vão receber aqui. Tá? Então, assim, é uma roda que vai girar e aí a gente vai ver qual é o tema e o que que vem. Né? Porque aqui ninguém escolhe turma. Não sei se vocês têm essa sorte aí, mas aqui não. Aqui a gente não escolhe. Não consigo participar. Não te preocupa, Sabrina, não se preocupa. Tá? A gente vai, se tu conseguir voltar, e se não, o que a gente vai fazer depois é compartilhar. Compartilhar. Então, assim, a gente vai trabalhar em grupos, não vamos demorar muito, porque não tem que fazer muita coisa, vocês vão ter que fazer essa posta em comum, que é difícil, né? Vão receber o tema e vão receber o desafio. Né? Essa situação aí, não, pensando um pouco na inclusão. Né? É,
e vão preparar umas 2, 3 perguntas, né? Como seria esse início do caso? Quais são os recursos que vocês podem dar exemplos concretos se vocês quiserem, né? Esse livro, esse conto, se não tiver exemplos concretos, mas o que seria, né? Para a gente ver um pouco se ao menos essas primeiras fases já estão construídas, né? Se está ok para começar. Depois, quando vocês estiverem com os alunos em aula, vocês vão ver que, né, as ideias vão saindo, mas que pelo menos essa primeira parte sistematizada vocês têm controlado. Então, essa prática é para isso, é para, né? Me sinto segura para começar. Então, vamos começar por aí. Eu já criei as salas, vou dividir vocês aleatoriamente, se vocês não se importam. Não sei aqui como é que vocês costumam trabalhar, se tem alguma restrição, não. Posso Não, dividir você que tudo, decide. todos adultos aqui, todos somos adultos, tá? Exato. Então tá bom. Tá bem, divido vocês aleatório para a gente não perder tempo com isso e vou nos grupos. Ah, você já tem aí a temática, façam a roda, vocês também são, né? Vocês podem girar a roda e me contem, eu vou nos grupos para saber qual é o tema e qual é o desafio. Girem uma só vez para ter graça, né? Não vale trapacear, né? Então, assim, gira uma vez, vamos ver qual é o tema, vamos ver qual é o desafio e comecem a trabalhar. Eu vou passar para vocês o link aqui no chat já. Do documento colaborativo, porque isso vai ficar. Se vocês estão em casa, se não tem tempo de estar aqui, mas querem participar, está aqui o link. Não precisa, não é trabalho para ninguém, não é trabalho de casa, né? Mas se quiserem ou quiserem ver o que as colegas estão fazendo, porque isso não deixa de ser um material de formação também, eu acho que é bacana compartilhar, né? Acho que faz parte da comunidade de prática também compartilhar as nossas ideias de que a gente está fazendo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui, cadê meu. Vou compartilhar no chat. A Fernanda já pôs, não? Não, é que Ah, eu criei desculpa, agora há já pouco pôs. o bendito do documento, o bendito Ah, documento, tá. o documento colaborativo, porque antes eu tinha pensado que cada uma fazia, mas não coloquei na pasta. Ah, Hum. claro, mas eu tenho para cada grupo. Tudo bem. Quando eu for nos grupos, eu compartilho com vocês o documento colaborativo e aí para vocês trabalharem e depois eu uno todos em função dos resultados e compartilho bonitinho para vocês. Deixa eu ver o que vocês estão me dizendo aqui. Ah, a Fê tá. Obrigada, Fernanda. Link para a roda, link para o desafio. As que não puderem participar, não tem problema, tá? A gente vamos fazer o seguinte, ó. São 20 para as 10, vou dar meia hora para vocês. Meia horinha, tá? Aqui é tudo com pressão. Eu acho que meia hora dá para fazer, tá? Hum. Vamos começar essa prática. E aí a gente volta e vamos repassar um pouco, tá? Tá. Você Então eu pôs vou o tempo já, começar. Ju? Desculpa. Já pôs o tempo para automaticamente retornar para a sala principal ou não? Não, mas ótimo. Se posso fazer isso, melhor ainda, como está avançado. Eu acho que já dá para marcar. Eu já, Eu já não coloquei. consigo Deixa- ver os Eu vou pausar a gravação aqui e aí a Tá gente bom, toma quando todo mundo tiver na perfeito. posição. Ok. Então, ok, meninas. Como eu comentei com vocês, vamos deixar esses documentos na pasta, né? Para que quando vocês quiserem, tiverem tempo, etc., vocês possam ver. Mas vamos aproveitar esse espaço aqui para falar. Então, assim, grupo um. Qual é o desafio? Qual é o tema? A faixa etária? Que perguntas iniciais? Vamos lá. A gente vai aprofundar esses temas no estudo de caso, hein? A gente vai continuar falando disso. Então, agora é uma introdução. Escuto vocês, grupo um. As outras, por favor, com o microfone apagado. 5 minutinhos, hein? 3, 4 minutinhos. Vamos lá. Quem vai falar? Eu acabei fechando o documento do grupo 1. Não tenho sei como tem que voltar. Eu acabei fechando o documento do Google, Eu, mas peraí, quer que eu te passe aqui? Mas você quer pode me comentar? mandar, que Comenta. fica mais Posso. fácil de eu olhar. Eu Mas fechei vai, como ia parar de. sem problema. Mas vai comentando. Começa por Então, favor. é o mundo dos bichos, e a problemática é que as crianças não falam português, né? Obrigada. Hum. E então a gente colocou com uma idade de pequenininho, né, de 2 a 4 anos. Então o nosso objetivo que a gente criou foi explorar, né, os sons, os nomes dos bichos, né, e o ambiente onde eles vivem, e a gente delimitou que seriam os bichos da fazenda. Então, a ideia aqui seria colocar vários recursos, né, como do ambiente deles, né, tipo espalhar milho, feno, leite, lama, etc. E aí, no início, já explorar com música, né, que tenham sons desses animais, né?
e falando dos ambientes para estimular, né, já, né, um pouquinho da dança, né, da energia das crianças. E aí depois fazer uma intriga, né, de uma história assim, né? Uhum. Nossa, os animais estavam brincando na fazenda e acabaram que se perderam e eles precisam voltar para casa. E aí a gente ia perguntar como que vocês acham que os animais poderiam encontrar a sua casa, né? Aonde fica a casa desses animais e tal? Como que a gente pode encontrá-los? E aí a gente ia perguntar a cada um que quisesse ser um animal, né? E aí teriam uns bichinhos ou uma fantasia, alguma coisa, né? Podendo ter, dependendo do número de crianças, mais de um animal por vez. E aí, quando uma dessas crianças encontrasse a casinha, teria que fazer o som desse animal e tal, e aí chamar o outro, e aí explorar aí em relação a esse ambiente. E tudo que eles falassem em inglês, a gente ia pareando, né, com o português. Certo? Ok, super bem. Aqui a questão seria transformar essas perguntas numa situação, problema. hum? O galo, a galinha, não sei quem, foram passear não sei aonde. A gente tem que criar uma situação aqui, tá? Uhum, Se afastaram tanto que de repente se deram conta que estavam entendi. perdidos. E não sei o quê. E agora? E deixar eles. E agora quê? E eles vão pensar: Uhum, eles têm que voltar para casa? Qual o caminho de volta para casa? Como eles podem encontrar seus amigos? Como eles podem. Aqui seria só fazer um movimento inverso de ver se eles, cara, são muito pequenininhos aqui. Quando são muito pequenininhos, a gente tem que, né, fazer esse. uhum, Mas em vez de só deixar como ajudar os animais a encontrar sua casa e tal, aqui a gente criaria um pouco uma história. A gente trabalha um pouco com essa questão mais simbólica, né? Para que uhum. eles possam entrar no problema, empatizar. É. Empatizar, tá? Mas tá super bem aqui. Vamos ficar com esse. Obrigada, Flávia. E Nada. grupo 1. Vamos ficar com isso aqui porque a gente vai voltar a usar, tá? Em outras metodologias. Então, vamos guardar aqui. Esse é um ponto de partida. Seria somente criar aqui um pouco a história. Então, pouco tempo é difícil, mas só para ter por onde começamos, por essa situação aí. Tá bem? Super bem. Obrigada, meninas. Grupo 1, Flávia. Grupo 2. E obrigada, Fernanda, por compartilhar. Que maravilha. Eu vou te levar comigo, Fernanda, para todas as minhas aulas. Todas. Obrigada. Quem vem? Posso ir? Tá bom. Bom, vamos lá. Na verdade, a gente não decidiu quem falaria nesse momento. Então, vamos lá. Quem quiser me ajudar. Nosso tema é o mistério dos objetos desaparecidos. A faixa etária que a gente escolheu foi de 5 a 6 anos. A nosso desafio é que a gente tem um aluno com TDAH, que a gente julgou, de acordo com a atividade que a gente pretende realizar, a aula, né, em si, o aluno está inserido dentro da aula pela proposta. A ideia seria ampliar vocabulário em português, objetivos, estimular a criatividade e relacionar o objeto ao cenário ao qual pertence. Então, a nossa ideia seria apresentar uma imagem de um baú fechado num slide e, a partir daí, fazer algumas perguntas, né? Como exemplo, o que os alunos sabem sobre a imagem, o que gostariam de saber, e o que eles acham que a gente poderia, de repente, colocar dentro do baú. A ideia seria fazer um caça ao tesouro, que a gente acabou não concluindo, né? Uhum. Nosso pensamento. Seria fazer um caça ao tesouro, onde os alunos iriam percorrer a sala, né? Caçando os tesouros. E a partir daí, teria a ideia de encher o baú com esses tesouros. E aí a ideia Tá, é que eles relacionassem esses objetos a um cenário a qual esse objeto pertence. tá. É isso. Então tá. Super. Mesma coisa, tá? A situação tá perfeita. Aqui não apresenta um baú fechado e vamos ver o que que eles vão falar.
né? Que já Uhum. 5, 6 anos já consegue participar mais. O que que é isso aqui, né? Deixar eles pensarem. O problema aqui teria que ser esse, né? Tem tanta coisa dentro do baú, então tem a caça ao tesouro, tem tantas coisas aqui, essas coisas são daqui, e deixar eles explorarem, né? E aí vocês têm Sim, uma situação, problema, sim. não só o baú fechado, né? A gente tem Isso. que criar um enredo aqui. Nós vamos trabalhar mais com isso, mas tá. E deixar eles também perguntarem, né? Assim, como é que a gente resolve isso? Isso. É que na verdade a gente não concluiu, tá? A gente estava Claro, claro, pensando é pouco tempo, sobre. sem E problema nenhum. aí, e é isso. Quando a gente começaram a surgir as ideias, a gente voltou. E aí É, foi. eu sei, eu sei. No Eu não estudo de sei. caso, a é, gente vai trabalhar com mais tempo sobre é, essa situação, e aí a gente eu vai não explorar sei. mais, Eu não tá? sei se eu falei alguma coisa errada, gente. Se vocês quiserem complementar. Elisa, Amanda. Que Oi, não, recursos? foi exatamente isso. Tá É, só bom. uma coisa que a gente comentou também seria Ah, no meio dessa atividade, quando um dos objetos desaparecessem, eles têm que falar, ó, então, tá faltando esse ah, objeto. Pra onde será que ele foi? E isso aí, aí, aí isso que a gente falou, de desenvolver a criatividade isso aí. deles, para eles falarem, É, a ah, era gente. uma bola, ah, então a bola tá no campo, a bola foi pro parque, enfim, Uhum. para desenvolver isso com o objeto que desapareceu, o que eles acham que aconteceu com esse objeto. A gente falou também da possibilidade Hum. de construção de uma história a partir Aham, do aham. encontro desses objetos, né? Tá bom. Super. Muito obrigada. Grupo 2, meninas, não que apresentaram. Legal, vamos guardar esse aí porque ficou muito bom. Grupo 3, estou correndo pelo horário, você já percebeu, né? Mas para a gente poder aproveitar isso mais na semana que vem. Estou vendo aqui que todo aqui até agora os grupos têm preferência pelos pequenininhos. Quem vai comentar aqui? Ah, Mundo dos Bichos também. Então, a gente não colocou o nosso nome agora que eu percebi. Mas, ok, meu nome é Maria. Então, na roleta saiu o Mundo dos Bichos e a gente pegou de 3 a 4 porque uma das meninas já trabalham com essa faixa etária e o nosso desafio de personalização seria alunos com dislexia, mas só que como é essa faixa etária, a gente não diagnostica, né, alunos com essa, É. mas Hum, em contrapartida, a gente pode estimulá-los, né? Então, o que a ok. gente quis contemplar com essa ideia de se ele fosse ou não, né? Quem é que está ali? Então, a gente fazer uma inclusão, né? Incluir todo mundo, independente de dificuldade de aprendizagem, de transtorno, independente disso. Então, a gente primeiro pensou as estratégias, que estratégia a gente iria usar para contemplar, né, entre aspas, essa criança, que a gente não sabe se é ou se não, música, histórias, flashcards, atividades, que trabalha os 5 sentidos, uma roda de conversa que eu acho que nas metodologias ativas é, acho que é a estratégia mais potente, né, porque é a partir daí que você coloca a problemática no meio da roda e as crianças e ouvir as crianças é a segunda, né? Porque você tem que ter uma escuta atenta, não escutar, mas ouvir, né? De você sentir o feeling da criança, até onde ela vai, até onde ela pode ir, qual é o limite. Hum, E aí a gente dividiu em aulas, porque todo mundo achou interessante que é importante trabalhar um projeto, né? Uma aula só fica muito vaga para se trabalhar, principalmente com essa faixa etária. Então, na primeira aula, a gente exploraria qual é o seu animal favorito. Eu não coloquei a pontuação porque alguém não me tem corrigiu problema. aqui. A pontuação é por causa do meu Não, teclado. não tem problema nenhum. Então, o que seria o meu animal favorito? A gente colocaria essa pergunta na roda, né, de conversa. Iríamos ouvir essas crianças e a partir dessa escuta, a gente ia falar sobre texturas, sobre que tipo de alimentação, o que eles achariam disso. Será que galinha pode comer, sei lá, tomar leite? Então, assim, a partir dessa problemática, eles pensarem se é possível ou não, né? A gente poderia também fazer um cartaz, a gente pensou também, fazer um gráfico, né, de crianças, as respostas das crianças, e depois a gente trabalhar essa questão. Na segunda aula,
fazer quais são os animais nativos do Brasil, né? Mostrar para elas nos cards e também perguntar se elas conseguem ver esses animais aqui, lá, né? Né, porque eu estou no Brasil, então estou meio confusa. Lá na Inglaterra, esses animais, né? Que são diferentes. Na verdade, de ter esquilos, né? Em vez de ver gato, cachorro. Então, colocar um pouco da realidade, fazendo um passeio, né? Fazendo um trabalho de campo em torno da escola, né? Ah, Tá. assim, eu acho que o pior seria falar sobre a extinção, né? O que eles poderiam contribuir para que isso não acontecesse. Então, usar Tá. vídeos da Greta e várias outras coisas. Tá bem, meninas. Olha aqui, a ideia é muito boa. O que vocês fizeram tem uma sequência lógica. E o que vocês fizeram aqui é uma proposta de estudo de caso, tá? Aqui a problemática a gente teria que explorar mais, porque a problemática é uma situação, um problema. O que vocês estão propondo aqui é uma indução com base num tema. Esse é o estudo de caso, a gente vai ter uma aula disso, tá perfeito, tá? Tá perfeito aqui. Uhum. Aqui eu vou pensar num exemplo com base nas ideias de vocês, para vocês verem como a gente poderia apresentar a problemática. E semana que vem, na aula de estudo de caso, acho que a Uhum. semana que vem a gente volta a falar sobre isso, tá bem? Tá, Ok. muito obrigada. Grupo 3, a gente vai aproveitar isso. Vamos acabar. Ah, temos grupo 4, 5 e 6, né? Então tá. Grupo 4, por favor. Eu que vou falar, meninas? Ah, ótimo, boa. Vai lá. Quem que vai falar? Ai, Você, Rita, você. Então tá. bom, Adiante, então tá. por favor. O tema que saiu para a gente foi a incrível jornada da água. E o desafio é um aluno com transtorno do espectro autista leve. Nós não chegamos a pensar, não fomos muito longe na nossa discussão. Muitas mulheres que falam muito e eu no meio, né? Pronto. Então, o que que nós pensamos? Começar criando essa situação problema com uma gota d'água numa mesa. Ok. Então, aquela gota, ela cai, ela fica ali empoçada, mas se você passar um pauzinho, o dedo, alguma coisa, ela se mexe. Para onde que aquela água pode ir? E da onde aquela água vem? E aí entrar com a musiquinha, a chuvinha, que foi a Maria Fernanda que deu a ideia, que ela conhece a letra toda, quem quiser é só pedir, que fala justamente da água que cai da chuva, que vai para o chão e que É some aquela e que cai depois. chuvinha. É só para fazer cai chuvinha neste chão, cai chuvinha e vai molhando a plantação. Acho que vocês conhecem, né? Das Não, antigas. mas já, Pronto. já vou anotar aqui para trabalhar em casa. Obrigada. Tá, depois eu passo para Ah, você. tá bom. Desculpa E te daí, interromper. não tem problema, é que eu também estou correndo por causa do horário. Então, e Sim. aí, Hum. baseado na chuva, e naquele exemplo, e entrar com a pergunta de onde vem a chuva e ver se eles começam a trazer as outras questões. Porque 5, 6 anos eles já têm condições de fazerem as perguntas, né? E de Uhum. criar assim hipóteses. Na pior das hipóteses, nós teríamos cartões para ir criando uma chuva de ideias com eles em cima dessas perguntinhas aqui. Então, Tá. né? Tá. Seria Uhum. mais ou menos isso. Temos aqui alguns recursos, a gota d'água na mesa, o regador, caso não esteja chovendo. Será A que chove? folhas secas e molhadas, né? Exato, para eles verem que a água se empoça em qualquer coisa, né? Ela vai para qualquer lugar, desde que ela Tá. caia. É isso. Acabou, né? Tá. Tá bom, sim. Teria algum cartões com imagens, alguma coisa com palavras? Alguma coisa para trabalhar a Sim, linguagem escrita? Não, deixo aí para vocês pensarem. Nós vamos continuar com esse tema aí. Tá pois bom, é. tá bom. 6 anos já dá para. Já dá para escrever, pois Tá. é. Mas Alguma coisa dá. aí Tá. no tal mapa. Eu adoro fazer aquela nuvem de palavras com ele. Uhum.
Tá Então, bom. a chuva no meio. E a partir Hum, daí, eles vão me dando os elementos para colocar em volta daquela palavra, Ou né? eles vão fazer, né? Ou É, eles vão do escrevendo e jeito que vão eles colando. sabem, né? Ou Tá, desenhando, porque é 5 e 6 exatamente. anos quem não escreve desenha, Hum, né? isso aí, é isso aí. Tá bom, meninas, Não fui muito eu bem. que abri, não. Tá bom, muito parabéns. Grupo 4 legal, super. Grupo 5 por favor. E obrigada pela paciência de vocês, né? Que já são 10h30. 9h30 para vocês. Hum, Hum, 5, quem vai falar? Onde estão vocês? Desculpa, eu estava falando, mas estava o microfone desligado. Tá. Nós pegamos o tema caminhada na comunidade, faixa etária, nós tentamos 3 a 5 anos, porque tem 3 professores que trabalham com essa faixa etária, inclusive eu. Aí nós pensamos nessa caminhada na comunidade, como a gente está falando de POU, de como incluir as crianças no senso de pertencimento ao, ao grupo brasileiro. Então, nós pensamos assim nessa perspectiva de como a gente ia fazer para que as crianças percebessem que elas pertencem ao grupo, à comunidade brasileira. Então, nós pensamos nessa roda de conversa, a gente está perguntando para as crianças quem na casa fala português. Tem alguém que fala português, que fala como ela. Aí nós pensamos até das crianças trazerem fotos de coisas que representem o Brasil. Na verdade, nós ficamos um pouco perdidas nessa questão de como nós faríamos com relação. Porque as crianças são muito pequenininhas. Então, assim, nós tivemos muita dificuldade de como fazer com que elas fizessem as perguntas. Na verdade, nós ficamos com dúvidas de como fazer isso, né? Então, quem na casa fala português como você? Quais são as comidas que você conhece que tem o nome em português? Aí nós pensamos bem essa questão do recurso das fotos, mapa do Brasil, bandeira do Brasil, revista, música. E o desafio, a gente trabalha muito a questão da repetição, né? Você falar e a criança repetir, bater palma, né? Brasil. É, funciona bem com as crianças pequenas. Falar devagar, falar usando as partes do próprio corpo, traduzir também as palavras. Tem algumas professoras que falam assim, às vezes a gente precisa repetir a palavra em inglês para a criança fazer associação. Então, foi isso que nós pensamos. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, Nós vamos voltar nisso semana que vem, para formular melhor esse problema aqui, essa situação problema. Voltaremos, voltaremos. Obrigada, Leide. Obrigada, grupo 5. Vou anotar isso aqui. E o nosso último grupo. Ah, Quer falar, também. gente? Mesmo Quer tema. falar? Olha só que rodinha sapeca. Não dá Pegamos para uma comparar. abordagem diferente, a gente pegou a mesma situação. Então, eu Uhum. sou a Jéssica, o nosso grupo foi a Lilian e a Karina, pegamos o mesmo tema, caminhada pela comunidade, a gente escolheu uma outra faixa etária, dos 8 aos 10 anos. Nosso desafio seria também um aluno com transtorno do espectro autista leve. A gente trouxe ele para. A gente desenvolver uma outra problemática na caminhada pela comunidade. A gente quis trabalhar o porquê das ruas estarem sujas dentro na nossa comunidade, com o objetivo final do projeto de conscientizar a comunidade. Isso a gente não chegou como que isso seria feito, mas nesse primeiro momento as crianças estariam nesse ambiente de diagnóstico e em chuva de ideias mesmo, com perguntas abertas no sentido de tirar delas o que elas entendem das palavras que a gente está apresentando, mas com o estímulo de uma imagem possivelmente da própria comunidade, suja, para que eles possam dar os direcionamentos para a gente de quanto que eles precisam ser guiados nessa jornada. Então, algumas perguntas que foram surgindo seriam essas, né? O que você está vendo nessa imagem, para ver o quanto que eles conseguem descrever, que português que eles têm, se eles entendem isso como um problema, isso é bom, isso é ruim, por que isso está acontecendo, será que podemos fazer algo para ajudar?
Quando a gente passou para listar recursos, a gente pensou na própria caminhada no bairro, coletando fotos, vídeos do próprio bairro, trabalhando fotos de casos de poluição, talvez em outros lugares. A gente pensou em trabalhar material escrito, por conta da nossa faixa etária, em português, através de notícias do Juca, e também notícias locais, em inglês também, para que seja bastante contextualizado. São problemas que acontecem aqui, que talvez eles consigam reconhecer. E conversamos bastante sobre a questão de personalizar por causa do aluno do transtorno do espectro autista. E a gente, obviamente, disse que ele faria parte certinho dentro da nossa sala heterogênea normal, que a gente provavelmente não traria nada muito diferente, mas obviamente a gente partiria do pressuposto que a gente analisou, observou as necessidades específicas desse aluno, consultou ele mesmo, consultou a família sobre preferências e sobre necessidades. A gente considerou alguns casos específicos que talvez que a gente conhecia, como dificuldades sensoriais, que se a gente fosse fazer uma caminhada em ambiente aberto, talvez os abafadores de ruídos fossem interessantes. Óbvio que se fosse da preferência do aluno fazer isso ou não, né? E pronto. Obrigada, Jéssica, Grupo 6, muito obrigada. Meninas, desculpem ter passado da hora, tá? Isso não vai mais acontecer. Semana que vem a gente volta com outra metodologia e vamos voltar com os mesmos temas. O que eu quero fazer com vocês aqui é mostrar como que a gente formula o problema. Exige tempo para formular um problema. Então, assim, não é que vocês não fizeram. Precisa de tempo para pensar nas perguntas e criar a situação problema. Então, eu vou deixar sugestões para vocês nesse documento para que vocês vejam e semana que vem a gente retoma e aí a gente vai aprofundar isso em outra metodologia. Por quê? Para que vocês possam começar a contrastar e analisar para quando serve essa e para quando serve aquela. Tá bem? Muito obrigada pelo tempo de vocês, pela participação, engajamento. Nos vemos aí virtualmente durante a semana e quinta-feira que vem espero vocês aqui para a gente continuar trabalhando. Tá bem? Obrigada, Ju. Obrigada, boa noite. Tenho certeza que o pessoal ficaria aqui até muito mais tempo, porque agora que começou a mão de massa, o pessoal anima mesmo, né? Como a Pessoal, gente vê. em nome do POI-UK e do Consulado Geral de Londres, agradecemos a presença de todas vocês na segunda aula com a Juliana e vejo vocês quinta que vem, no mesmo bate-local, mesmo bate-horário. E até lá, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Tchau, Tchau, gente. Tchau, tchau.